O resumo da lição de número 10 com o título As profecias despertam e trazem esperança. Então nós vamos ver nessa lição que todas as profecias, né, todos os homens que Deus usou ali, os profetas, eles traziam através da mensagem da profecia, eles traziam ali um despertamento, eles traziam ali também a mensagem de juízo de Deus, mas também traziam mensagem de misericórdia e de restauração. Textuário diz ali em Apocalipse capítulo 1 e versículo 3: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Verdade prática, as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem de alerta para o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A leitura bíblica em classe se encontra em Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10, também Joel capítulo 1, versículo 1 ao 3, também Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. E o objetivo desta lição, no seu tópico de número 1, é destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são chamados, né, profetas maiores. E no tópico 2, conhecer o período e a região, conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores, que são 12 profetas menores. E na parte 3, entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. Na introdução aqui, nós começamos, está dizendo então, os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. Lembrando sempre, né, que a expressão profetas maiores e profetas menores tem a ver com o tamanho do livro, não com a importância do livro, viu? Porque todos os livros que estão na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, eles têm, né, o mesmo teor, eles têm a mesma importância, todos eles são considerados livros canônicos, livros que são de inspiração divina e que nos conduzem então até Deus. Na parte primeira aqui da lição, os profetas maiores. Os profetas e a profecia. Aqui no tópico 1, profetas maiores. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nambi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento, né? E quando necessário também, eles também censuravam os reis. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer com referência ao futuro, né? E também ao próprio presente. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes, está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes, de diversas maneiras, por meio dos profetas. Então, o próprio livro de Hebreus aqui, né, citando os profetas. Por isso que nós falamos, né, que a Bíblia, ela é um todo. O Antigo e o Novo Testamento compõem o que? A Bíblia, esse conjunto, né? A própria palavra Bíblia significa livros sagrados. Porque você vê a referência que no Novo Testamento, o próprio livro de Hebreus, falando também, né, se referindo também aos profetas. No item 2 aqui da primeira parte, no item 2, os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Então Isaías denunciou a rebeldia do povo, apontou o cativeiro como juiz divino, predisse o retorno de Judá do exílio, também da Babilônia, e profetizou a respeito do Cristo. E qual foram as profecias messiânicas? Porque Isaías é chamado de profeta messiânico. Por quê? Porque tem muitas referências ali, né, ao nascimento de Jesus, muitas referências ali à vinda desse Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali ele fala sobre seu nascimento, nasceria de uma virgem, Isaías 7,14, sua descendência de Davi, Isaías 11,1, e seu ministério libertador, está lá em Isaías 61. Vamos falar agora de Jeremias. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como renovo de justiça. E lá em Lamentações temos o registro do clamor de Judá
pelo perdão divino, tá certo? No item 3 aqui da primeira parte, os profetas Ezequiel e Daniel. Então, quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, né? Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, vamos lá. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Então, Ezequiel e Daniel, eles estavam na Babilônia. Qual é a diferença? A diferença é que o Daniel estava no palácio, né? Entre os nobres, enquanto que o profeta Ezequiel estava ali entre os cativos, viu? Então, Ezequiel foi levado para os admoestar no cativeiro, lembrar de que a restauração requeria arrependimento. Então, esse profeta estava ali com o papel de que? Lá no cativeiro, lembrando ao povo: olha, vocês vieram para o cativeiro porque os seus pecados trouxeram aqui, mas o seu arrependimento os levará à presença de Deus. Irmão, muitas vezes o nosso erro, o nosso pecado, né, as nossas decisões errôneas nos levam o quê? Nos levam a coisas, a frustrações, a, nos levam a nossa vida a momentos difíceis, de lutas, de dificuldades. Mas o arrependimento faz com que Deus mude este cativeiro. Então o profeta Ezequiel estava lá com este propósito, viu? E prenunciou também a Cristo como pastor e rei. Daniel também foi para o exílio, porém estava ali entre os oficiais, né? No palácio. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e o próprio Daniel era estudante das profecias de Jeremias, viu? Então eles eram contemporâneos. Daniel, Ezequiel e Jeremias viveram juntos, eles foram contemporâneos, mas com diferença de idade, é claro, porque Jeremias já era velhinho lá, em Jerusalém, ficou em Jerusalém, né? Enquanto que o Ezequiel estava no meio do cativeiro, no meio dos cativos ali, e o Daniel no palácio. E o Daniel foi levado para lá como um jovenzinho, viu? Ainda era um jovem quando ele é levado para o palácio ali. Então, aqueles 70 anos que eles ficaram na Babilônia, quando vai encerrando aqueles 70 anos, Daniel entende, então, pelas profecias de Jeremias, que seria 70 anos de cativeiro. Ele vai buscar a Deus respostas, né? Então, o seu clamor por misericórdia, está lá em Daniel 9, como resposta, Deus faz o quê? Deus revela a ele coisas maiores ainda. Deus revela a ele a restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Então, lá no capítulo de Daniel, capítulo 9, então, quando Daniel vai orar, vai buscar a Deus, né? Que isso nós devemos fazer, Deus começa a revelar para ele coisas novas, dizendo a ele que dentro de 70 semanas restauraria o povo de Israel à presença de Deus. Então, quando nós falamos dessas 70 semanas, a Bíblia divide 62 mais 7, depois a última, que seria a semana de número 70. Então, nos dá a entender ali, quando ele fala 62 mais 7, ele fala da morte, né, do Senhor Jesus Cristo, esse sacrifício perfeito. Então, fica faltando uma semana. Essa semana, nós entendemos que cada semana tem 7 dias, equivaleria então a um ano, né? Cada dia então seria 7 anos. Então essa última semana de Daniel, então nós falamos que será a grande tribulação. Então a grande tribulação, primeiramente, ela é o que? Ela é a semana de número 70 de Daniel, onde Deus vai tratar com Israel e com as nações, porque Israel hoje não está convertido ao Senhor Jesus Cristo. Israel hoje, eles não entenderam que Jesus nasceu na manjedoura, que Jesus veio para restaurar o povo espiritualmente, porque eles esperam o Messias que vai descer glorioso ali sobre Jerusalém, né, para estabelecer o seu reinado aqui na terra. Isso vai acontecer? Sim, mas é na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo já veio em forma de homem, né, nasceu da jovem Maria, cumpriu o seu ministério e voltará para reinar nesta terra. Então Israel vai ser convertido nesta ocasião. Então olha que coisa maravilhosa o que são as profecias. Por quê? Porque elas trazem juízo, mas também elas trazem esperança, né? E o povo de Israel está com essa esperança. Mas enquanto isso, existem muitos israelitas, né, que já se converteram a Cristo. Então tem muitas igrejas ali. Tem até mesmo a Assembleia de Deus porque a Assembleia de Deus tem vários nomes, várias nomenclaturas, né? Então existe a Assembleia de Deus que ali são compostas por judeus que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Nós chamamos de cristãos, de judeus messiânicos, né? Que creem que Jesus é o Messias. Na parte 2 aqui, os profetas menores. Os profetas
do Reino do Norte. Então, do Reino do Norte ali, porque lembrando que Israel foi dividido, né? O Reino do Norte foi chamado de Israel mesmo, e o Reino do Sul foi chamado de Judá. O Reino do Norte, que é chamado de Israel, eram 10 tribos, a capital Samaria. O Reino do Sul, chamado de Judá, a capital Jerusalém. Então, os profetas do norte aqui foram dois profetas, e ali os profetas menores são 12. Agora, no reino do norte foram dois, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade, contudo Deus reprovava as ações do povo. Por quê? Porque havia uma grande prosperidade, mas o povo começou a se afastar de Deus. Então havia suborno, corrupção, injustiça. E Oséias condenou a infidelidade de Israel, é, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria. Então o próprio Oséias, né, a vida dele foi usada como uma ilustração ali. Os irmãos conhecem a vida, né, de Oséias e como Deus trabalhou ali através da vida de Oséias, mostrando como que Israel também. Israel fez da mesma forma. Israel vinha até Deus, Deus dava benefício, de repente Israel voltava à idolatria, quer dizer, abandonava Deus, traía Deus, né? É como se uma esposa estivesse traindo. Depois Israel voltava novamente e Deus mostra através da vida de Oséias que o Deus é um Deus de misericórdia, né? Então, como consequência do abandono de Deus ali pelo Reino do Norte, o que aconteceu? Deus falou, né? E eles foram então para o cativeiro da Assíria, viu? Então, Deus trouxe o que? O julgamento sobre eles. Mas, no entanto, Deus prometeu restaurar aquele povo. No item 2 aqui, da segunda parte, os profetas pré-exílios. Então, os profetas pré-exílio foram quatro: Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Joel, então, Joel pregou arrependimento, pregou que com arrependimento, né? E também profetizou o derramamento do Espírito Santo. Então, Joel, que pregou arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Então, Joel 2:28 foi citado por Pedro, quando Pedro ali, no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, Pedro começou a pregar com muita ousadia, e Pedro então disse, olha, está se cumprindo aquilo que o profeta Joel profetizou. Miqueias agora, aqui do pré-exílio, Miqueias, que denunciou falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Então veja bem que ó, Deus anunciou antes, Deus falou antes, através de Miqueias, dos profetas, vários profetas, dizendo, olha, vocês vão para o cativeiro, vocês estão em falha, vocês estão falhando, mesmo se não houve arrependimento, mas Deus diz, vocês vão sofrer lá, mas depois vocês vão se arrepender e eu vou restaurar vocês. Ou seja, Deus estava trazendo a mensagem, mas Deus também estava trazendo que uma palavra de esperança. Por isso que Daniel lá na frente, quando ele começa a ler as profecias, também as profecias do próprio Jeremias, ele entende e fala, não, peraí, é 70 anos de cativeiro, Deus vai restaurar a nossa sorte. Então lembre-se disso, a vontade de Deus sempre é restaurar a nossa sorte. Deus, ele quer o melhor para nós, mas quando nós nos afastamos de Deus, automaticamente nós estamos indo para as trevas, para os problemas, para as dificuldades, né? Para as angústias. Então que possamos alcançar arrependimento em tempo, há tempo, né, para alcançarmos as misericórdias do Senhor. Abacuque agora, nós falamos Joel, Miqueias, agora Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Então olha só como que o povo estava distanciado, né? Vaticinou que Deus usaria os babilônicos para punir a nação. Então quando fala que era para punir, Deus não tem prazer na tristeza do homem, mas só que Deus é um pai amoroso, e o pai amoroso, ele tem que corrigir o filho. Por quê? Porque se der tudo que o filho quer, esse filho então, ele não vai não vai saber, né, viver, ele não vai saber suportar as aflições da vida que tem. Então Deus, ele sempre corrigiu o ser humano como um pai amoroso. Então agora o profeta Sofonias, vamos ver aqui o 4, o profeta Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia, né, que é chamado dia do Senhor, e a restauração do remanescente. Então o dia do Senhor é apontado aqui em Sofonias e também por outros profetas, dizendo, quando fala o dia do Senhor, né, pode também ser uma referência à vinda de Jesus Cristo, porque Israel estará sobre ataque no dia da vinda do Senhor Jesus,
visivelmente sobre o Monte das Oliveiras para socorrer Israel, viu? Todas as profecias abordam juízo, mas enfatizam misericórdia divina em promover o quê? O livramento. Então, isso é muito importante, a gente deixa bem claro, porque há muitos, né? As profecias ali falam muito sobre juízo, mas também sempre enfatiza a misericórdia. No item 3 aqui da segunda parte, os profetas pós-exílio. Então, os profetas aqui após o exílio da Babilônia foram Ageu, Zacarias e Malaquias. Então foram três, né? Ageu que persuadiu o povo a reconstruir o templo, animou o povo para construir o templo, né? Prometeu promover os recursos para a construção e assegurou que a glória dessa casa seria maior que a da primeira. Então, quando lá em Joel, lá em Ageu, ele fala assim: a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Por quê? Porque a primeira casa, qual foi construída por Salomão, era gloriosa, era esplêndida, cheia de ouro, né? Era caríssima. Essa segunda casa, ela não era cara em ouro, mas ela seria o que? Maior em presença de Deus. Então Deus fala: a glória da segunda casa será maior. Então entenda isso, Deus tem sempre algo ainda maior e melhor para fazer por nós. Aleluia. O segundo aqui, Zacarias, que animou o povo, né? E Zorobabel, ele animou o povo e também animou Zorobabel a construir o templo com a mensagem. Qual foi a mensagem? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4 e 6. E anunciou a vinda do Messias como renovo do Senhor. Também aqui o profeta Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo, a negligência com os dízimos e ofertas. Lembrando aqui que Malaquias, quando ele fala do dízimo, o dízimo de Malaquias é o dízimo da lei. E lembrando sempre que dízimo e dizimar sempre foi, todos os povos tinham esse costume. Então você veja bem, antes da lei, Abraão dá o seu dízimo, antes da lei, Jacó dá o seu dízimo. Então você veja bem aqui que às vezes as pessoas fazem confusão, né, quando fala-se dos dízimos, das ofertas, porque a obra do Senhor, tudo, né, tudo que você vai fazer, você precisa comprar, você tem que pagar a energia do templo, você tem que comprar instrumentação, você tem que pagar a água do templo, você tem que colocar água potável para que o povo possa tomar, tem que comprar um copinho ali descartável para que o povo possa tomar água, né? Então tudo, né? Tudo. Você vai enviar um missionário para um outro país, para outra localidade, aquela pessoa que está indo lá para anunciar o evangelho, tem o custo de gasolina, tem tudo. Então muitas vezes as pessoas confundem as coisas. Então a palavra do Senhor, mesmo aqui em Malaquias, quando o Senhor chamou a atenção deles que eles estavam falhando nos dízimos, mesmo aqui o dízimo sendo da lei, era para que eles dizimassem com o coração, né? Para que Deus os abençoasse. Porque ele em Malaquias também tem uma bênção proposta ali por Deus, né, para aqueles que são dizimistas. Mas o nosso dízimo, né, hoje nas igrejas evangélicas, hoje no Novo Testamento, não é o dízimo da lei, mas é o dízimo do coração, ao qual o Abraão, né, e os seus descendentes ali o faziam com gratidão ao Senhor. Então também aqui o livro de Malaquias encerra o canon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Então sempre tem, né, uma promessa de esperança, sempre tem uma promessa de bênção quando o Senhor Deus fala através dos seus profetas. No item 4 aqui, os demais profetas. Agora faltou, já que são 12, faltou agora mais 3, né? Então são esses 3, Jonas, Naum e Obadias. Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria. E por que que Jonas resistiu em pregar? Porque aquele povo era um povo muito ruim, muito maldoso, e eles tinham levado Israel para o cativeiro e faziam muitas covardias. Então Jonas resistiu, mas só que Jonas pregou, aquele povo se converteu. No entanto, aquele povo se converte, mas 150 anos depois, né, vamos dizer assim, a outra geração que vem, volta ao pecado novamente. Então olha só, contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Aí, por quê? Eles morrem todos ali, porque aquela geração que o profeta Jonas pregou arrependimento se arrependeu, mas os outros que vieram depois voltam ao pecado novamente. Então que Deus, né, nos ajude para que nós possamos buscar a Deus e os nossos descendentes também possam buscar a Deus. Então os assírios foram destruídos pela insistência de praticar a crueldade. E aqui o último profeta que nós vamos citar é o profeta Obadias. Denunciou a soberba dos edomitas. Quem são os edomitas? Eles são os descendentes de Esaú. Eles praticavam
usava muita violência contra Judá. Então, sempre que algum povo ia lá perseguir Judá e brigar contra Judá, aí os edomitas também iam juntos lá e faziam covardia. Então, Deus foi olhando aquilo até que esse povo foi exterminado, né? Então, aqui está, Obadias denunciou a soberba dos edomitas, né? Que são descendentes de Esaú, e por essa razão Deus os condenara à destruição, enquanto Judá seria restaurada. Amém? Vamos lá, parte 3 e última aqui, o livro do Apocalipse. Autoria do livro de Apocalipse. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. Então, no versículo de abertura do livro, né, já está escrito lá, revelação de Jesus Cristo. Assegura que o propósito deste livro de Apocalipse é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E este livro de Apocalipse, ele é destinado a quem? Aquelas 7 cidades, ou seja, as 7 igrejas que estavam em cada uma dessas cidades, que são as 7 cidades lá da Ásia Menor. Então, as 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. No item 2 aqui da última parte, na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que hão de acontecer. O que significa isso? O passado, presente e futuro. Então Deus está no controle do passado, presente e futuro. Você diz, mas pastor, como é que Deus está no controle lá do passado? É porque ele já trabalhou no passado. Por isso que a expressão do nome de Deus, né? Quando ele vai se identificar ali a Moisés, ele diz, eu sou o que sou. Então você diz, nós o traduzimos, né? Dizendo assim, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então no livro de Apocalipse também declara isso. Quem é Jesus? Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Então ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então aqui, quando fala João, quando ele está dizendo a João, ele está dizendo sobre isso. No passado, João testificou, no passado, o próprio João testificou da palavra. Por quê? Porque João é o discípulo amado, que era o mais jovem dos discípulos e tinha mais afinidade, vamos dizer assim, ele era mais amoroso, ele abraçava mais Jesus, tanto é que todos os evangelistas, os evangelhos de São Mateus, São Marcos e São Lucas, eles começam dizendo que do nascimento de Jesus. João não, João começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, ou seja, Jesus é Deus, é lá com letra maiúscula, viu, irmãos? Então, no futuro irá cumprir a esperança. Então, no passado, João, ele participou, né? Ele viu Jesus Cristo ali, né? Testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia e no futuro irá cumprir a esperança da volta de Jesus. Então, João teve essa grata satisfação. Qual é a grata satisfação? De ter andado com Jesus, depois ver todas essas revelações, porque João, quando ele recebe a revelação, ele está preso na ilha de Patmos. Então, João não está ele não está num hotel de 5 estrelas para pregar em alguma convenção, não. João está preso na ilha de Patmos e Deus arrebata ele. Inclusive, os apóstolos, todos eles morreram de morte trágica, menos João. João, então, ele já velhinho ali na ilha de Patmos, ele recebe essa revelação e depois, né, quando João ainda estava ali naquela ilha, quando ele foi solto, né, que houve decreto para que aquelas pessoas cristãs fossem soltas, João volta a Éfeso, onde ele era o pastor daquela igreja, e morre ali, né, em boa velhice. Então aqui Deus revela a João tudo que está por vir. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, né, a fim de participar da eternidade com Ele. E outra coisa, o Apocalipse deixa claro, Satanás será derrotado, Apocalipse 20, versículo 10, o pecado será banido, e aqueles que vencerem, né, aqueles que perseverarem firmes com Jesus até o fim, vão vencer e herdar a Nova Jerusalém, vão morar no que? Apocalipse 21, novo céu e nova terra. Então nós vamos morar no novo céu e nova terra. Por isso somos encorajados a clamar Maranatá. Apocalipse 22 e 20, Maranatá significa ora vem Senhor Jesus. Então nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, nós estamos vendo aí, né,
a Rússia agora invadindo ali a Ucrânia. Vamos orar, vamos pedir pelos nossos irmãos. Pastor, mas nós sabemos que haverá guerras e rumores de guerra. Então, nós sabemos que haverá, sabemos, mas nós temos que orar por quê? Para que aquele sofrimento seja amenizado, para que essas guerras parem. Por quê? Porque nós sabemos que haverá outras, mas só que enquanto isso, nós estamos o quê? Falando com Deus, buscando a Deus e agradecendo a Deus as suas ricas e misericórdias bênçãos. Aleluia. Conclusão, a mensagem dos profetas é de uma importância, é de suma importância para despertar o cristão. Então, nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente revelados. Os fatos narrados comprovam, né, o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Então está lá, nós estamos vendo, né, Deus controla tudo e continuará controlando. Por quê? Porque Ele é o Senhor de toda a situação, viu? Então o próprio Apocalipse deixa bem claro, Deus está dizendo, olha, eu vou controlar tudo, eu já sei o final de tudo. No final, o bem vence o mal, Satanás será lançado no lago de fogo, os que não estão escritos no livro da vida serão lançados lá também, e aqueles que seguirem Jesus perseverar até o fim, que o seu nome está no livro da vida, ele vai entrar no novo céu e nova terra e participar eternamente com Deus. Amém. Perguntas: o que significa a palavra profeta? Significa proclamador e intérprete da revelação divina. Pergunta 2: em que local Ezequiel e Daniel profetizavam? Eles profetizavam na Babilônia, só que um estava no cativeiro, que é o Ezequiel, e o outro estava no palácio entre os nobres, que é Daniel. Cite os 4 profetas pré-exílio de Judá: Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Pergunta 4: para onde o profeta Jonas foi enviado a pregar? Foi enviado para Nínive. Por que ele teve aquela grande resistência? Porque era um povo muito cruel. No entanto, mesmo que o povo seja cruel, Deus quer salvá-los, dá uma chance de uma oportunidade de salvação, né? Por isso que o evangelho proclamado é oportunidade de salvação. Pergunta 5, segunda lição: o que o livro de Apocalipse nos ensina? Ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar na eternidade com Ele. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula. Amém.